um brinde à maternidade. Você que está nos ouvindo, será que é uma mãe com culpa ou uma mãe que não teve esse sentimento? Como é para você? Você se culpa demais ou você consegue trazer essa leveza para a maternidade? Se você é uma mãe que sente culpa ou é uma mãe que não sente e está com leveza, parabéns. Vem para o nosso episódio que hoje nós temos duas mães, uma de cada lado, uma que teve todo esse sentimento de culpa e a outra que não. Como lidar com cada um deles? Ficou interessado? Vem com a gente que hoje o episódio vai estar incrível. E esse é um espaço, né, Cleide, de acolhimento, e é o que a gente gosta sempre de trazer no Vozes Maternas, é que o nosso espaço, esse espaço aqui do Vozes Maternas é um espaço de acolhimento. Então hoje a gente resolveu abrir o nosso coração, né, Cleide? Não temos convidada, vamos ser nós as protagonistas, falar um pouquinho dos nossos sentimentos, de como foi a maternidade pra gente, mas antes, eu sou Ivete, farmacêutica, mentora, terapeuta transpessoal e estou aqui junto com a Cleide, que é mentora, terapeuta e que juntas, nesse episódio aqui, nessa sociedade que nasceu do coração, nós vamos transbordar na vida de vocês. E esses episódios sempre trazendo amor, acalento e carinho. E hoje, com muita humildade, nós vamos trazer tudo como foi a nossa maternidade. E talvez o que aconteceu com a nossa pode ser o que está acontecendo com você e você vai virar algumas chaves aí. Tá preparada para abrir esses cadeados? Né? Então, assim, quando a gente está querendo dar voz a esses sentimentos da maternidade, né? Que muitas vezes são tão silenciados. Porque a gente vive num espaço onde a gente não tem onde compartilhar, não tem onde falar abertamente, por medo, por insegurança, porque a gente acha que só a gente está sentindo isso, e talvez naquele momento tenha muitas outras mães passando por situações parecidas, e se a gente se abrir e se unir, né, para falar sobre isso, abrir o nosso coração, acredito que a gente pode virar muitas chaves e pode ajudar muitas mães. Então é por isso que hoje nós estamos aqui com o coração aberto, num bate-papo gostoso, onde a gente vai colocar a nossa vulnerabilidade, os nossos sentimentos. Então pode ser que em algum momento a gente se emocione, então estejam preparadas e se emocionem com a gente. E o nosso coração está aberto para você. Com muita humildade, com muito carinho, com muito carisma. Nós vamos abrir um pouquinho de quem é a Cleide, de quem é a Ivete, que está por trás de todas as nossas câmeras aqui, né? Como é saindo daqui a nossa vivência em casa, né? Então eu acho que esse episódio tem que começar com uma apresentação breve e muito rápida, por mais que a gente já falou muitas e muitas vezes, mas como esse episódio hoje é nosso, da nossa vivência, eu acho que vale a pena. Eu sou mãe de 3, um anjo, 2 filhas, sou esposa do Valci e avó da Helena. Então, que hoje enche meu coração de muita alegria e estou nessa terceira etapa da vida, que é ser vovó. Como tudo, com os seus brilhos e os seus desafios. Então, vamos embora. Quem é a Ivete? Então, eu sou Ivete, eu sou mãe da Emanuele, que dia 28 agora de abril fez 4 anos, né? E ela é uma menina muito doce, mas ela me ensinou tanto e vem me ensinando tanto. E eu só posso agradecer por eu ter sido escolhida a ser mãe dela. Porque cada dia é um aprendizado, eu tento passar para ela tudo que eu acho que é certo. E eu sei que muitas vezes eu vou errar, mas faz parte. Hoje, e aí a gente já entrando, né, nos desafios da maternidade, hoje eu consigo viver com menos culpa.
Ela está com 4 anos, ela já se vira sozinha, ela já não passa fome, ela já, né, ela já tem a autonomia dela e é isso que eu sempre quis trazer muito. Depois de um processo bem difícil que eu passei no começo da maternidade, eu consegui virar uma chave e fazer e tentar preparar ela para o mundo. No começo, eu tinha muito medo, eu tinha muita insegurança, muita culpa, mas quando eu consegui virar essa chave, hoje eu entendo que eu preciso preparar ela para o mundo. É fácil? Não. Mas tudo que eu passar para ela, para que ela possa viver num mundo melhor, para que ela possa transformar o mundo, porque nós não transformamos, a gente só vai transformar o mundo se a gente transformar os nossos filhos, essa geração que está vindo. Com certeza. Eu acho que você trouxe um ponto muito forte. Como liberar os nossos filhos. Porque enquanto eles são pequenos, eles dependem 100% de nós. 100%. Porque se você não der comida, ele vai morrer de fome. Se você não der água, ele vai morrer. Se você não trocar, ninguém vai trocar. Não é que ninguém vai trocar, mas nós como protagonistas da história, vamos dizer assim, de ser mãe, né? É lógico que a gente tem apoio, teve, ou não sei como é que foi para a Ivete, eu não tive muito apoio, eu fui buscar fora, precisei contatar funcionárias para me auxiliar naquele período puerpério, tudo. Nunca tive alguém assim muito próximo, além do meu esposo, que sempre foi muito companheiro nessas horas, mas né? é nessa fase que eles precisam. A gente precisa dar conta de dar para eles tudo o que eles precisam. Sim, aquela necessidade básica, é básica, mas não são poucas, são muitas, são intensas, são aquele sentimento de começar a descobrir o que é cada choro, o que é cada resmungo, a gente conseguir. E nós, como mães, a gente parece que aprende a falar aquela língua. Exatamente. Ele fez ele já está com isso. Ele fez isso. Isso é muito do intuito materno, né? Materno. Porque nem o pai, nem outra pessoa consegue identificar tão certeira, de forma tão certeira, o que é cada choro, o que é cada resmungo, né? Parece que a gente já... Sim, bem desperta. Isso, né? Então, eu acho que vale a pena falar um pouquinho agora desse apoio do esposo. É lógico que nem todas as mulheres têm. Mas, às vezes, se você tem o seu esposo do seu lado, você também precisa confiar nele. Eu acho que é uma sabedoria assim, muito intensa. Aí vem uma situação que é muito difícil para as mulheres que são fazedoras. Sim. Nós duas somos fazedoras e a gente já falou sobre isso. Eu sou dominante. Né? Então, o que acontece? A gente tem esse sentimento, essa certeza de que a gente sabe fazer, de que a gente identifica os choros, os resmungos, né? E a gente tem mais esse instinto materno, mas a gente precisa deixar que eles façam. Eu lembro assim que foi bem desafiador assim para eu deixar o meu esposo dar banho nela. A sensação que eu tinha é que ele não ia dar conta. Só que eu precisava deixar, porque aquele era o meu momento de relaxar um pouquinho e também era o momento dele de conexão com ela. Sabe, eu acho que é isso, é a gente permitir que eles também façam. Não exigir perfeição. E trazendo essa não exigência da perfeição, eu vou abrir aqui para vocês um episódio que aconteceu com a nossa segunda filha. A primeira é um anjo, a nossa segunda, né? E na época que a gente morava aqui na Palhoça não tinha nada. Você precisava comprar alguma coisa, tinha que ir para o centro de Florianópolis. E eu ia, e ela tinha na faixa de uns 2 meses, 2 meses e meio. Eu precisei comprar umas roupas, umas coisas, e fui para o centro e deixei ela com ele. E na época, gente, não existia fralda descartável. Era a fralda de pano. E eu vou dizer para ti assim, ó, que eu não sei se eu daria conta de fralda de pano. Olha só, e não faz tanto tempo, né? Não faz tanto tempo. Sim. Caraca. Tu imagina hoje a tua neta usando fralda de pano? Não tem como.
Desculpa, eu tive que cortar, mas eu tive que Não, fazer esse adendo. sim, Porque precisa. é muita diferença. Assim, Muita é muita diferença em pouco tempo. Em pouco tempo, com certeza. Ela tem quantos anos? Tem 30. 30. Sim, mas tu vê, 30 anos de Sim. diferença. Tipo, cara, é pouco tempo para tanta evolução. Muita. Né? Não existia, gente. Era a fralda de pano. E assim foi, né? E criança com 2 meses e meio e tal. Depois eu conto um pouquinho. Ela já estava na mamadeira, eu conto esse episódio depois. E ela, sabe aquela cagança que faz, que sai até no pescoço e vai até dentro da meia? Ela fez esse presente para o pai. Aí você imagina, um homem que não tinha destreza, não tinha muito conhecimento, ele pegou ela, botou deitadinha em cima do braço e levou para o chuveiro. Ela nunca tinha ido para o chuveiro. Ele pegou a mangueirinha, botou o dedo na frente para lavar ela. E ele diz que ela ficava ali toda quietinha, calma, tranquila. Quando eu cheguei em casa, que eu fui trocá-la novamente, a parte de trás da calça plástica que era, estava na frente. Como que ele fechou? Não sei, porque ficou tudo para trás, deve ter colocado ela de bruços, porque tudo se tornou mais difícil para ele. Então, foi a parte mais fácil. E eu já tinha explicado, só que ele não pegou. Fosse qualquer mulher, e, pô, tá louco, tu não sabe trocar se botasse tudo errado. Não, nós fizemos daquele momento um momento engraçado. Ai, e que delícia. até hoje, nós rimos todo mundo junto daquele episódio. A filha mais velha, ela diz que ela até se imagina deitada em cima do braço e ele respingando água para lavar toda aquela cagança que ela tinha feito. Mas aí é que tá. Será que você teria feito desse jeito ou você teria... Não, eu teria lavado ela, teria ido dado um banho, banheira, mas ia para a banheira. Entendeu? Mas para e pensa, vocês olhem, vocês imaginem ela naquela situação, colocar dentro de uma banheira, a lambança que ia dar. Aquela água ia ser... Não, então, tu não ele ia... fez a coisa mais correta do mundo, do jeito dele, da maneira dele. Se eu estivesse em casa, não ia dar certo. Mas como eu não estava, ele deu o jeito da maneira dele. E é isso, né? A gente deixar a leveza, ela tem que vir a partir dali, né? Quando a gente fala que a gente quer trazer leveza para a maternidade, são essas coisas, são pequenas coisas, é permitir confiar e permitir que eles participem, Sim. Né? E aí eu quero trazer uma outra situação que a gente sabe que já começa, a gente já falou isso em outros momentos, por exemplo, a mãe, ela tem 4 meses de licença. É pouco, mas não é o mérito da questão. Sim. O pai tem, quando muito, 5 dias. O que ele vai fazer em 5 dias? E aí ele volta. Quando ele volta, o que acontece? Essa sobrecarga, ela fica sendo da mãe, Sim. Só que a mãe, ela precisa permitir e também não achar que, não, eu vou deixar o meu marido dormir porque ele vai trabalhar amanhã. Reveza, então. Sim. Uma noite para cada um que seja, que a mãe precise de madrugada apenas amamentar. Porque ela não vai ficar no outro dia, o dia inteiro, sem fazer nada ou dormindo com a criança. Sim. Porque a criança, ela vai dormir, quando o bebezinho ali até 1 mês, 2 meses, ela vai dormir 1 hora, 1 hora e pouco. Não dá tempo nem da mãe pegar no sono. E aí ela já vai acordar porque ela quer mamar, ou porque ela tá com a fralda suja, ou por isso, por aquilo, sabe? Então, não é porque a mulher fica o dia inteiro em casa que ela vai descansar. Sim. Ela não descansa. Então, assim, se permitam. E aí eu lembro de um episódio, eu acho que ela tinha uns 20 dias. Aí no final de semana, porque meu marido não trabalha sábado e domingo. Então, quando era sexta para sábado, e sábado para domingo principalmente, eu só dava de mamar para ela, literalmente de madrugada. Ele assumia assim. E aí eu até dormia no outro quarto sozinha para eu não escutar ela chorando. Sim. E eu sei que eu dei de mamar para ela, eu acho que era umas 10 horas da noite. Graças a Deus, de maneira geral, quando ela não tinha as cólicas, né? Ela dormia a noite inteira, sempre dormiu, desde bebezinha ela dormia. Ela não tinha 1 mês. Eu dei de mamar, eu acho que era umas 10h30 da noite, e eu fui dormir. Ele assumiu. Eu lembro que eu acordei assustada 5h30 da manhã, porque ele veio me chamar.
Aí eu assim, o que que aconteceu? Eu olhei, já estava amanhecendo o dia. Eu assim, o que que aconteceu? Eu assim, não, ela acordou agora, ela até acordou de madrugada, eu troquei, mas ela ficou de boa, dormiu, e eu não te acordei, e agora ela tá chorando porque ela tá com fome. Gente, pensa, 20 dias eu dormi uma noite inteira. Sim. E isso é muito importante. Então, esse episódio eu já quero deixar para você assim, ó, envie para os papais que estão aqui. Se você é mulher que está nos assistindo, já envia para os papais também. Para eles também, porque o homem, ele não tem esse despertar muito rápido. Ai, eu preciso fazer. Às vezes precisa de um empurrão para acordar, para despertar. Às vezes ele é mais acomodado, mais calmo, mais tranquilo, em certos assuntos, disperso, alguma coisa. Então já deixa o nosso like aqui também, aperta o botãozinho, compartilha, envia, que isso é muito importante para nós, para o nosso canal, para ele crescer e também conseguir alcançar muitos e mais famílias. Então, é com esse intuito que nós estamos aqui. Aperta o coraçãozinho, não custa nada. Né? Envia para os papais que estão mais lentos, mais dispersos, para já ficar a dica deles ligarem um pouquinho as antenas de como pode auxiliar. E você que é mamãe também, desarme, confie neles. Eles não vão fazer do seu jeito, gente. Isso é largar o perfeccionismo. Larguem. Deixe ele fazer do jeito deles. Os dois vão se conectar da maneira deles. E isso é muito importante. Abra mão. Deixe eles um pouco. Até porque nem porque a gente faz de outro jeito que o nosso jeito é perfeito. Lógico, às vezes no olhar do seu esposo, às vezes a gente também não está fazendo correto. Vai que ele tem uma estratégia que a coisa pode ficar mais leve. Se permita, né? E aí, quando eu falei isso, e aí eu preciso falar uma outra coisa. Até hoje, assim, ó, o meu esposo, ele acorda antes de mim, quando ela resmunga. Hoje, ela vem pra nossa cama de madrugada, mas às vezes ela chora, às vezes quando eu vejo, é ele que tá ligado e ele vai, às vezes olha, sabe? E eu deixo. Sim. E eu deixo. Sim. Eu consigo deixar hoje, porque eu penso assim, hoje nós dois temos a nossa carga igual, fora. Sim. Então, por que eu não posso permitir que ele também se acorde de madrugada e olhe ela? Sim, com certeza, né? Olhando por esse lado. Quando você trouxe ali o lado de o homem dormir e a mulher descansar. Esse lado, eu posso dizer para vocês que eu não tive muito o que fazer, porque eu precisei assumir muito. Graças a Deus, as minhas filhas eram maravilhosas. Mas por que eu precisei assumir? Porque o meu esposo saía de casa todos os dias, 2h30, 3h da manhã. E ele dirigia o dia inteiro no volante. Então, ele, para nossa segurança e nosso sustento, eu precisei também recuar um pouquinho esse lado. Aí, quando chegava os finais de semana, que ele também não trabalhava, sábado e domingo, aí ele assumia um pouco mais. Mas era aquela coisa, quando ele chegava em casa, ele dizia, agora ela é minha, pode descansar. Entende? Eu acho que a maternidade não é regra. Exatamente. É você analisar, vocês juntos. Alinharem, ver o que é possível. É a maternidade possível, né? É, a maternidade possível, porque a realidade da Ivete foi uma, a minha realidade foi outra, e a sua talvez seja outra. E às vezes quem está nos ouvindo nem tem alguém com quem contar, pode ser mãe solo. Pode ser mãe solo. E aí? E aí? Fica mais difícil, muito mais difícil ainda. Desafiador. Porque você precisa... desafiador. Mais desafiador. Mas existem meios. Você também se permitir. Às vezes tem uma mãe, às vezes tem um pai, que seja o seu pai, avô, nesse caso. Também se permita você pedir. Porque muitas vezes você vai olhar assim, meu pai e minha mãe nem dão bola. Às vezes, eles não querem se meter na sua vida. E cabe a você, que é mãe solo, chegar lá com humildade. Pai e mãe, eu estou precisando de ajuda. Vocês podem me auxiliar? Podem me dar um apoio? Está desafiador, está pesado. Teja humildade. Porque a partir do momento, eu vou falar por experiência própria, quando os nossos filhos crescem, vão morar, fazer, que isso é algo muito forte. Olhar para as 3 famílias.
e saber que quando os nossos filhos vão viver a vida deles, nós, como pais, precisamos recuar, dar um passo para trás. Passo para trás em quê? Em se intrometer naquilo que você não é chamado. E às vezes você, que é mãe solo, ainda não compreendeu que os seus pais estão fazendo a coisa mais correta. E cabe a você dar o primeiro passo e o direcionamento. Às vezes eles estão loucos para lhe ajudar, mas não querem se meter aonde não foram chamados. Então fica essa estratégia para você também, ter essa humildade. Às vezes os seus pais já têm esse conhecimento e estão somente deixando você livre para você dar esse passo, para você voltar para o acolhimento da casa onde você sabe que pode ser acolhida. Exatamente. Aí eu queria seguir, assim, a gente falar um pouquinho do que nos trouxe para esse tema, né? Eu senti muita culpa. Na minha maternidade, eu senti culpa de tudo. Enfim, talvez eu não estava madura o suficiente, eu não sei, inexperiente, não. Então, assim, tudo era sentimento de culpa. Eu sentia culpa porque eu não dava conta quando ela. Primeiro, porque eu não conseguia amamentá-la no meu peito, porque eu tive um problema, fenômeno de Rinaldi no meu peito, que eu perdi a circulação no bico do seio. E era uma dor, assim, ó, que eu não. Então, assim, que eu não aguentava. Eu chorava para botar ela no peito. Só que ela precisava mamar. Então, ela estava no peito o dia inteiro, meu seio jorrando sangue. E assim, ó, foi terrível. Todo mundo diz, por que tu não dá um leite? Eu fui tentar. E até eu descobri o que era. Então, assim, um dos meus maiores desafios. Só que o que aconteceu? Então, eu senti a culpa por isso. Aí, depois eu decidi que eu ia amamentá-la. Então, eu passei a extrair o meu leite. Então, até 1 ano, ela mamou somente o meu leite, até os 6 meses exclusivo. Depois foi a introdução alimentar, mas ela mamou só o meu leite. Eu extraindo 100% do meu leite. Então, assim, por que você não dá fórmula? Gente, é uma escolha minha. Era muito mais desafiador, porque cada vez que ela mamava, eu precisava tirar, porque eu precisava estimular, porque senão ia secar. Tá, agora eu vou trazer uma coisa para a mãe que não teve culpa. Porque eu passei por esse desafio, especialmente com a minha segunda filha, né, que é a primeira que a gente conseguiu criar, e ela tinha 15 dias. Em 15 dias, a primeira vez que eu levei no pediatra, ela não ganhou 1 grama, pelo contrário, ela tinha perdido peso. E isso foi muito desafiante, porque eu já precisei interromper a gestação, porque ela estava perdendo peso dentro de mim. Uhum. Então, dentro de mim, ela perdeu umas 800 gramas. Eu precisei fazer uma cesárea de emergência. Aí, os primeiros 15 dias que ela amamentou, ela não ganhou nada. Isso me deu um pânico. Não culpa, mas... E ela chorou 24 horas. Nesse choro de 24 horas, quando meu esposo chegou em casa do trabalho, eu só abri a janela e dei um grito, vai comprar um leite para essa menina. Quando eu dei a primeira mamadeira, ela dormiu 24 horas. E eu acabei não dormindo de novo, que eu ia com o dedo, assim, meu Deus, essa menina está viva. Desespero. Isso. Mas em nenhum momento eu senti essa culpa. Olha só. Nenhum. Porque eu não sei explicar, sabe, qual era o meu sentimento ali, mas eu tinha certeza que eu estava dando comida para minha filha. E nos outros 15 dias que eu dei o fórmula, ela foi o leite NAN, que até hoje ainda existe, ela ganhou 900 gramas em 15 dias. Eu digo, nunca mais eu dou peito para essa menina. Só indignada. Eu assim, fica, suga, e parece que nada sustenta, a menina chorando o tempo todo. Uhum. E depois que eu dei o NAN para ela, foi assim, uma paz, uma tranquilidade total. Então, eu gosto de trazer esse lado para você também não entrar na maternidade. Achando que tudo tem que ser daquele jeito. Tudo tem que ser daquele jeito. Primeiro, aí vem a culpa. Precisa amamentar. Tu é obrigada a amamentar no peito? Tu não é obrigada a nada. Tu é obrigada a dar conta que a tua filha sobreviva, que a tua filha dê. O peito é essencial? É, muito. Eu digo assim,
Faça o possível e o impossível para dar, porque é muito, muito saudável. Mas se não der, mas se tornar libere. insustentável, né? Isso. Porque é o que foi para mim ali naqueles primeiros dias, estava insustentável para mim. Sim, Só que depois eu fiz uma escolha, eu quis amamentá-la, eu consegui, mas foi desafiador sim. e a culpa vinha demais, assim, demais. Então, é trazer essa leveza, não ir para uma maternidade, isso eu acho que é para o parto, é você, não, eu tenho que ter o parto normal, eu tenho que amamentar, trazer isso mais leve. Deixa as coisas fluírem, ter um direcionamento do que você quer para ter clareza, mas se vier a acontecer, vai acontecer. Então, deixar essa coisa mais imprevisível, mais tranquila. E agora você não falando, a minha situação foi muita culpa, mas o seu desafio maior, você passou por um processo de muito medo de perder a tua filha. Eu falo isso de forma tão direta, porque a gente já se conhece, a gente tem o contato, né? A gente sabe da história uma da outra, mas eu queria que você falasse um pouquinho. A gente tem menos de 5 minutos para a gente encerrar, Vamos. Infelizmente. Então, passa muito rápido, né? Mas assim, ó, o meu sempre foi o medo. Primeiro já começou pela perda da minha primeira filha. Então eu já entrei, né, ali. Na segunda gestação, com medo de que talvez perder. Não conseguisse Isso. levar e a até o gestação final. sempre foi de alto risco. Então esse medo foi muito profundo. A primeira gestação eu perdi, a segunda eu tive que interromper, a terceira foi aquela loucura toda de 7 meses, entrando no trabalho de parto, precisei tomar remédio para segurar, perna para cima e tudo. Então, esse medo me acompanhou muito, muito. Ele foi muito grande. Gestação, pós-parto, vinha o medo e a insegurança. Muito, muito forte. Depois veio todos os desafios de saúde e tal, com todas elas, e sempre esse medo muito, muito forte de perdê-las. E até que Deus me bateu a corda, solta esse medo, porque isso não vai te levar a nada. E eu digo assim, ó, é fácil? Não é. Mas hoje, com o meu conhecimento, com o que eu tenho, quanto menos você trouxer medo para dentro das suas gravidez, medo de tudo, dentro das suas educação, largar um pouco disso tudo, você não vai deixar essas crenças e essas dores registradas nos seus filhos, porque infelizmente eu deixei. E minhas filhas precisaram trabalhar muito para conseguir também se livrar desse medo, e isso trouxe muita insegurança para elas. Então, a gente trabalha muito isso, já trabalhou muito isso, elas com terapias e tal, para se livrar de algo que eu trouxe desde a gestação. Então, esse medo acabou respingando para elas. Então, procure. O conselho que eu vou dizer assim, ó, procure. A partir do momento que você decidir ser mãe, procure se alimentar, se nutrir de conhecimentos, do que faz bem, do que faz mal, trazer estudos, livros, profissionais que possam lhe auxiliar para assim você ter essa maternidade, esse percurso todo ser mais leve e tranquilo. Então, eu queria trazer uma coisa, uma pergunta, né, agora para você que está nos ouvindo, assim, se você teve algum sentimento, algum grito, digamos assim, dentro de você, mas que ninguém percebeu. Tenta trazer isso e tenta perceber qual é esse sentimento, para validar esse sentimento e buscar ajuda. Porque às vezes a gente não sabe o que a gente está sentindo, a gente não sabe se é medo, se é culpa, e aí quando você não sabe o que está sentindo, você também não consegue resolver. Então traz isso profundamente para dentro de você e identifique qual o sentimento, porque quando você souber o sentimento, você consegue buscar ajuda, você consegue tentar resolver. E mesmo se não conseguir identificar, Ivete, vá, que um profissional vai estar lá apto para te auxiliar. A vida está um turbulhão, a mente está confusa, e uma hora eu sinto isso, outra hora eu sinto aquilo. Acalma o teu coração, busque ajuda, que é o segredo. E agora, para fechar, uma frase
para as mães. Seja você. Viva intensamente. Largue, abre mão. Deixe a vida fluir. Quando você deixa fluir, as coisas ficam mais leves e mais tranquilas. Amor, carisma e empatia. Eu vou deixar a seguinte frase: não existe mãe perfeita. Existe mãe real. Mãe que sente e mãe que vive. Mãe presente. Então vamos ser presentes na vida dos nossos filhos. E assim a gente encerra mais esse episódio do Vozes Maternas da nossa família. Para a sua família. Hoje eu vou dizer que é do nosso coração para o seu coração. É isso aí, beijos e até o próximo.